Olá, meu caro amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live quinzenal do Centro Espírita Allan Kardec, onde eu convido você, neste Papo Espírita, para conhecer um pouco a respeito do dia 18 de abril de 1857, quando foi lançado o Livro dos Espíritos, lá em Paris, e também do dia 18 de abril de 2007, quando foi fundado o Centro Espírita Allan Kardec. Mas, antes, vamos fazer a nossa oração. Agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, o grande arquiteto do universo, pela oportunidade de estarmos aqui, compreendendo um pouco mais o mundo que nos cerca. Agradecer também a Jesus, o Divino Mestre, agradecer a Allan Kardec, que é o mentor espiritual do nosso centro, e a direção espiritual do Centro Espírita Allan Kardec, que nos acompanha nos trabalhos do Centro Espírita. E dizemos: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Vamos iniciar falando do evento que está mais perto de nós, que foi no dia 18 de abril de 2007, quando foi fundado o Centro Espírita Allan Kardec. É importante a gente lembrar que a comunicação entre os dois planos da existência sempre existiu na história da humanidade. Na antiguidade, a comunicação se dava nos templos. Depois do retorno de Jesus à pátria espiritual, o primeiro centro espírita foi a Casa do Caminho, que ficava próxima de Jerusalém, que era comandada por Pedro o Apóstolo. E, na Idade Moderna, Allan Kardec, no dia 1º de janeiro de 1858, funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde ele se dedicava aos questionamentos aos espíritos para nos legar as obras complementares da doutrina. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu, o Inferno e a Gênese foram feitos a partir dos questionamentos que Allan Kardec fazia na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e nós podemos dizer que foi o primeiro centro espírita da era moderna. Vamos agora tratar a respeito do Espiritismo em Santa Catarina. O Espiritismo em Santa Catarina tem seus laços no dia 18 de abril de 1857, depois que Allan Kardec lança o Livro dos Espíritos. Naquela noite, na sua residência, ele recebe alguns amigos, e lá estavam aqueles que viriam aqui para Santa Catarina fundar a Colônia do Saí, ou o Falastério do Saí, ali em São Francisco do Sul, onde nós tivemos a primeira faculdade de homeopatia do Brasil, e, como o primeiro centro espírita de Santa Catarina, lá em São Francisco do Sul, também trabalhava com homeopatia, a gente percebe que a ligação do primeiro centro espírita de Santa Catarina estava lá no dia do lançamento do Livro dos Espíritos. E para a gente compreender também um pouco mais a respeito do movimento espírita
no sul catarinense, o primeiro centro espírita foi fundado em Araranguá. Araranguá, que possui vários centros espíritas, mas poucas pessoas sabiam que o espiritismo, aqui na nossa região, está atuando desde os primeiros anos do século XX. O primeiro centro espírita de Araranguá e do sul catarinense se chamou Grupo Espírita Antônio de Pádua, e um dos seus membros foi Bernardino Sena Campos, autor de uma foto que se encontra no antigo jornaleco, e ele faz uma referência no seu diário a uma sessão espírita que ocorreu no dia 27 de fevereiro de 1915. Então, a gente compreender, logo após a fundação do primeiro centro espírita de Santa Catarina, em 1895, 20 anos depois, nós tivemos a fundação do primeiro centro espírita em Araranguá, que infelizmente acabou fechando as suas portas. E hoje nós temos o Centro Espírita Allan Kardec em Balneário Gaivota, que foi fundado por mim e pela Gladys, devido ao fato de virmos morar aqui no município. Participávamos do Centro Espírita Celeiro de Luz em Sombrio, onde auxiliamos a fundar, e quando nos transferimos para Balneário Gaivota, achamos que era necessário um centro espírita aqui, e já estamos há 18 anos. Então, qual é a função do centro espírita? É divulgar o espiritismo e, segundo os espíritos, auxiliar o planeta na sua evolução. Atualmente, a Terra é um planeta de provas e expiação, e a partir do momento em que os ensinamentos de Jesus, que foram revividos por Allan Kardec com a doutrina espírita, aplicando a lei de amor, colocando em prática os dois mandamentos de Jesus, amar a Deus e amar ao próximo, e praticando a caridade, a Terra vai evoluir para um mundo melhor. Acreditamos que até a metade deste século, de acordo com o Espírito Emmanuel, no livro Plantão de Respostas, psicografado por Francisco Cândido Xavier, a Terra vai estar em outro patamar evolutivo a partir do ano de 2051. Então, quais os trabalhos, quais as atividades que o Centro Espírita Allan Kardec coloca à disposição de Balneário Gaivota e do mundo também, através das redes sociais? Nós temos o atendimento espiritual, que abrange as seguintes atividades: a recepção, aqueles que chegam no Centro Espírita, o atendimento fraterno pelo diálogo, temos também a explanação do Evangelho, a partir do mês de maio, todos os domingos, às 19 horas, o Centro Espírita Allan Kardec terá mais uma atividade ao público, que é a explanação do Evangelho. Nós temos no sábado, às 19 horas, a exposição doutrinária. Também temos o Evangelho do Lar diário, que é realizado pelos trabalhadores da casa, e aquele que quiser ter Jesus na sua casa diariamente, ter na sua casa os bons espíritos, pode participar do nosso Evangelho diário, que é às 19 horas. Temos também a parte prática da mediunidade, grupos de intercâmbio mediúnico, e temos também o atendimento pelo passe e a irradiação mental, sem contar com os grupos de estudo que procuram aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita para depois colocar em prática. Então, como estamos falando aí do Centro Espírita, hoje nós vamos ter duas músicas no nosso Papo Espírita. A primeira, é claro, que se refere ao Centro Espírita. Vamos ouvi-la. No estudo dos fenômenos, a verdade se revela entre as ciências e o espírito. A luz se desvela do livro do
dos espíritos, a fonte a brilhar, guiando os corações para o bem e para o amar. No primeiro centro espírita surgiu a luz do amor, e foi com muita fé que se iniciou esse labor. No seio da fraternidade, a célula expandir, crescendo para o bem, para o mundo a construir. Você pretende o mestre ensinar, reflexão e intercâmbio para a alma restaurar. Cada encontro um espírito a se renovar. A lição de Jesus a todos veio iluminar. O espírito mestre ensinar, reflexão e intercâmbio para a alma restaurar. Cada encontro um espírito a se renovar. A lição de Jesus a todos veio iluminar. O centro espírita é mais que um lugar, é um espaço de união para o espírito se elevar. Na convivência fraternal, a alma aprende a crescer. No trabalho e na tolerância, o ser vai florescer. Não é apenas um tempo de crescimento, mas uma construção de luz e firme fundamento, com bases na espiritualidade a se fortalecer, onde o amor ao próximo nos faz renascer. Vibrações harmônicas, santuário a brilhar, onde encarnados e desencarnados vêm dialogar em clima de fraternidade, todos a se encontrar, caminhando na paz, espírito a se purificar, hospital para a alma que se precisa curar, libertando-se dos vícios e das sombras afastar, a saúde divina para todos restaurar, e a fé em Deus no coração a brotar. Escola da vida, com lições a ensinar, no íntimo da alma, as leis a gravar, com o Cristo como guia, vamos juntos lutar por uma sociedade justa, onde a paz vai reinar. Escola da vida, com lições a ensinar, no íntimo da alma, as leis a gravar, com o Cristo como guia, vamos juntos lutar por uma sociedade justa, onde a paz vai reinar. E intercâmbio para a alma restaurar, enquanto o espírito a se renovar. A lição de Jesus a todos vem iluminar. O espírito traz o mestre ensinar, reflexão e intercâmbio para a alma restaurar. Em cada encontro o espírito a se renovar. A lição de Jesus a todos vem iluminar. Não é apenas som. Não é apenas som. O centro espírita é mais que um lugar, é um espaço de união para o espírito se elevar. Na convivência fraternal, a alma tende a crescer. A música coloca que o centro espírita tem uma função quádrupla. Ele é um local de estudo, onde estudamos a doutrina espírita. É um local de trabalho, onde praticamos a caridade, a fraternidade. Ele é um hospital, que todos nós ainda somos espíritos doentes, precisando desenvolver a nossa capacidade de amar. E é um templo também, onde a gente entra em contato com os bons espíritos. Deixando o centro espírita de lado, vamos agora viajar no tempo até o dia 18 de abril de 1857. Há 168 anos atrás, em Paris, era lançado o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Como meio de elaboração, o Espiritismo procede exatamente da mesma forma que as ciências positivas, aplicando o método experimental. Fatos novos se apresentam e não podem ser explicados pelas leis conhecidas. Kardec observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega à conclusão. Depois, deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Então, esse foi o início do Espiritismo. O fenômeno das mesas girantes era uma coqueluche
na Europa, na América, na Ásia, todos faziam experiências com as mesas girantes que giravam e respondiam. Kardec percebeu ali algo mais profundo do que simples jogos sociais. Começou a questionar e depois, reunindo as respostas dadas pelos espíritos, ele lança, no dia 18 de abril de 1857, o Livro dos Espíritos, com 501 perguntas e respostas, onde ele nos esclarece de onde nós viemos, para onde nós vamos, por que sofremos, por que muitas vezes Deus parece injusto. Todas essas respostas você encontra no Livro dos Espíritos, que depois Allan Kardec, em 1860, na terceira edição, nos traz no formato atual, com 1018 perguntas e respostas. O Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes. De cada uma dessas 4 partes, depois Allan Kardec nos iria trazer os demais livros do que nós chamamos do Pentateuco Kardeciano. Então, na primeira parte, Allan Kardec trata das causas primárias. Trata dos elementos do universo: Deus, espírito e matéria. É o que constitui aquilo que nós chamamos de a Trindade Universal. Sobre Deus, é importante ressaltar: Deus existe, disso não podemos duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto de onde não lograreis sair. Isso não vos tornará melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditais saber, quando na realidade nada sabeis. Isso se encontra no Livro dos Espíritos, porque, infelizmente, a nossa capacidade de compreensão, a nossa evolução espiritual, ainda não nos permite compreender um pouco mais a respeito de Deus. Podemos compreendê-lo através das suas leis, que regem o universo. Mas, uma compreensão maior, isso está reservado para o futuro. Então, por isso que diz Allan Kardec que Deus não deve e nem pode ser o objeto principal do estudo do Espiritismo. E o próprio Kardec define como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Esta é a definição de Espiritismo, é uma ciência. E é importante a gente lembrar que Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, nos apresenta o quê? Nos apresenta a filosofia espírita, que a partir da filosofia espírita ele vai em busca da ciência, ou seja, de como nos comunicar com os espíritos, nos apresenta todo esse conhecimento, na segunda obra, o Livro dos Médiuns, e o terceiro tripé da doutrina espírita é a moral do Cristo. A gente pode discutir sobre tudo que tem no entorno do Cristo, mas a moral do Cristo é o ponto de encontro de todas as filosofias e de todas as religiões. Então, na terceira obra, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, vai nos apresentar as leis morais. Mas antes de chegarmos à terceira parte do Livro dos Espíritos, é importante a gente compreender a segunda parte. A segunda parte analisa o mundo dos espíritos, os conceitos fundamentais a respeito do princípio inteligente, que é o espírito, são examinados. A origem, a natureza dos espíritos, a sua forma, o perispírito, que é o elemento de ligação entre o espírito e o corpo. Allan Kardec também nos apresenta as diferentes ordens de espíritos. Nos apresenta também a progressão dos espíritos e também um dos pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a reencarnação, que, a meu ver, é a melhor prova do amor de Deus e da justiça divina, que dá a cada um de nós tantas encarnações quantas nós necessitamos para evoluir. Atualmente, todos nós ainda estamos na primeira
fase do desenvolvimento do princípio espiritual, ou seja, do espírito, sendo espíritos imperfeitos. Depois, chegaremos à condição de bons espíritos e, finalmente, chegaremos à terceira classe, que é a condição de espíritos puros. São aqueles espíritos que não precisam mais reencarnar, cumpriram todas as tarefas e hoje são os auxiliares de Deus na condução dos destinos do universo. E um exemplo de espírito puro, como nos coloca Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, também na Gênese, e no Livro dos Médiuns, é Jesus. Então, com isso, nós compreendemos aí a respeito do Espírito na segunda parte do Livro dos Espíritos. E vamos à terceira parte, onde Allan Kardec nos traz as leis morais. E as leis morais são 10. A exemplo dos 10 mandamentos de Jesus, as leis morais são o quê? São as leis divinas. Para que possamos compreender, como diz o apóstolo João, que Deus é amor, o amor de Deus nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Todo espírito parte, vamos dizer assim, do zero e chega à perfeição. Estamos caminhando. Quando a gente analisa o mundo hoje em dia, a gente percebe que está um pouco melhor do que o mundo na antiguidade, do que o mundo primitivo. Então, a terceira parte, nós estudamos o quê? As leis que regem o universo moral. São leis que regulam a conduta dos espíritos. As leis físicas regulam o mundo material. As leis morais regulam o mundo espiritual, então. E através da mediunidade, nós podemos verificar a ação da lei moral na vida do espírito. Através da experimentação, nós evoluímos, aprendemos através do amor ou através da dor. E, finalmente, nós chegamos à quarta parte do Livro dos Espíritos, que tem como nome Esperanças e Consolações. Ou seja, do cumprimento ou não das leis morais, decorrem necessariamente as penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros. Se existe uma lei moral, quando nós cumprimos a lei, nós recebemos, é que nem na escola, recebemos a promoção para o próximo ano. Quando desrespeitamos a lei, nós temos que voltar. E aí voltamos ao planeta através do quê? Através da reencarnação. E é da quarta parte do Livro dos Espíritos que Allan Kardec nos tira a quarta obra, que é o Céu e o Inferno, onde ele analisa a justiça divina. A justiça de Deus é perfeita, tá? A cada um de nós de acordo com as nossas obras. Então, recapitulando. Na primeira parte, das causas primárias, Allan Kardec nos traz a Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo, que é o céu e o inferno. Ou melhor, a Gênese e os milagres. Da segunda parte, Allan Kardec nos apresenta o Livro dos Médiuns. Na terceira parte, das leis morais, apresenta o Evangelho segundo o Espiritismo. E da quarta parte, das esperanças e consolações, o céu e o inferno ou a justiça divina. Então, é importante a gente compreender também os pontos fundamentais da doutrina espírita, que é a existência de Deus. A existência de Deus foi fartamente comprovada na primeira parte do Livro dos Espíritos, onde, no primeiro capítulo, Allan Kardec pergunta: o que é Deus? É uma pergunta simples, mas que nos apresenta uma nova visão de Deus. Até então, a humanidade já foi politeísta, acreditando na existência de vários deuses. Depois, fomos monoteístas,
A primeira religião monoteísta foi o judaísmo, que nos apresentava um Deus que tinha um povo eleito. E era um Deus vingativo e cruel, de acordo com aquele povo. Há 2000 anos atrás, Jesus nos muda a feição de Deus, dizendo que Deus é um pai. Um pai ama seus filhos, mas, eventualmente, precisa corrigi-los. E aí vem Allan Kardec, tira a figura humana de Deus, perguntando o que é Deus. E a resposta dos espíritos é que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, esse é o primeiro princípio fundamental da doutrina espírita. O segundo é a existência e a imortalidade da alma. Pois é, a alma, o espírito, é indivisível e imortal. Portanto, permanece eternamente e sobrevive ao corpo. O nosso corpo é como uma roupa, uma calça jeans, uma camiseta que nós usamos e quando está suja, nós retiramos para lavar. Então, o corpo funciona dessa maneira para o espírito, permite que ele consiga fazer a sua evolução. Depois vem a comunicabilidade entre os dois planos, ou a mediunidade. É que existem dois planos, o plano espiritual e o plano material. E a nossa evolução se faz de que maneira? Saindo de um, entrando no outro através da reencarnação, que é o outro ponto fundamental da doutrina espírita. A reencarnação, a meu ver, é a maior prova do amor de Deus para conosco, a humanidade, nos dando todas as oportunidades que nós precisamos para chegar à felicidade. Estamos a caminho. E, finalmente, nós temos a pluralidade dos mundos habitados. Jesus disse há 2000 anos atrás, na casa do Pai há muitas moradas. Esta colocação de Jesus nos leva a dois tipos de compreensão. Primeiro, as esferas que existem no entorno da Terra, onde vivem os espíritos, na espiritualidade, é diferente das nossas cidades terrenas, onde estão agrupados bons, mais ou menos, e maus espíritos. Não, na espiritualidade, cada um fica de acordo com sua faixa vibratória, então, existem locais onde ficam os maus, os bons e os melhores. E também significa que a Terra não é o único planeta habitado no universo, não. Seria muito orgulho da nossa parte acreditar que só a Terra é habitada. Segundo os espíritos, eles comprovam isso através das comunicações, todos os planetas do universo são habitados por espíritos ou encarnados ou espíritos desencarnados. No nosso próprio sistema solar, nós temos mundos mais adiantados do que o nosso, Marte, Júpiter, Saturno, são mundos onde vivem espíritos mais evoluídos que estão sempre tentando nos auxiliar. Então, estes são os pontos fundamentais da doutrina espírita. Vamos ver agora as datas importantes do mês de abril. No dia 1º de abril de 1858, é fundado o primeiro centro espírita da era moderna, a Sociedade de Estudos Espíritas de Paris, fundada por Allan Kardec e de outros colaboradores, e se destinava ao quê? Ao intercâmbio, a perguntas, conversas com a espiritualidade. A partir destas conversas, desses estudos, surgiram as demais 4 obras de Allan Kardec, que são o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. No dia 2 de abril de 1869, é sepultado no cemitério de Montmartre o codificador da doutrina espírita, Allan Kardec, que havia falecido no dia 31 de março de 1869.
No dia 4 de março de ou melhor, no dia 2 de abril de 1910, nasce em Pedro Leopoldo o médium Francisco Cândido Xavier, que veio cumprir uma função extremamente importante aqui no Brasil, ou seja, desdobrar os livros da doutrina espírita. Chico psicografou mais de 420 obras, nos dando mais esclarecimentos a respeito da espiritualidade. No dia 4 de abril de 1919, desencarna William Crookes, pesquisador espírita e membro da Academia de Ciências de Londres. Seu livro Fatos Espíritas é publicado pela Federação Espírita Brasileira. Olhem só, que data interessante. No dia 7 de abril de 1926, ou seja, no século passado, é apresentado no Senado, nos Estados Unidos, um projeto de lei de autoria do senador James L. Whitley, dando aos médiuns o direito de exercerem livremente seus dons mediúnicos. No dia 10 de 4 de 1775, nasce na Alemanha o pai da homeopatia, Christian Friedrich Samuel Hahnemann. Falando de homeopatia, eu mando um abraço para um querido amigo meu, homeopata, que está na pata espiritual, Arthur Eduardo Zingano, que era um discípulo de Hahnemann, médico e homeopata. No dia 11 de abril de 1900, desencarna no Rio de Janeiro aquele que é chamado do médico dos pobres, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, um dos grandes espíritos que atualmente auxiliam o movimento espírita brasileiro. No dia 12 de 4 de 1927, retorna à pátria espiritual o filósofo da doutrina espírita, o francês Leon Denis, continuador da obra de Allan Kardec. Tem livros interessantíssimos, olha. Depois da morte, eu recomendo O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Cristianismo e Espiritismo Invisível, O Porquê da Vida, O Grande Enigma, e traz também uma obra sobre a vida de Joana d'Arc. No dia 15 de abril de 1864, é lançada em Paris a primeira edição do livro Imitação do Evangelho de Allan Kardec. A partir da segunda edição, tomou o nome definitivo de O Evangelho segundo o Espiritismo. 18 de abril de 1857, já falamos, né? Estamos comemorando o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos. Falando em 18 de abril, já em 1957, 100 anos depois, surge o primeiro selo espírita do mundo, no Brasil, comemorando o centenário do aparecimento do Livro dos Espíritos. E, no dia 18 de 4 de 1997, pela primeira vez, comemorado o Dia dos Espíritos, graças à Lei número 9.471, de 27 de dezembro de 1996, projeto de lei do deputado Alberto Calvo. Esses foram os atos e fatos importantes da doutrina espírita. Vamos à nossa recomendação de livros. Como tratamos aí da fundação do Centro Espírita Allan Kardec, a recomendação é a leitura do livro Dimensões Espirituais do Centro Espírita, de Sueli Caldas Schubert, que nos apresenta como é criado um centro espírita, primeiro na espiritualidade. Todo o trabalho envolvido na preparação dos trabalhadores para que depois ele se materialize aqui na Terra. Falamos do primeiro centro espírita do mundo, né? A Casa do Caminho. Tem um livro que fala a respeito dela. O título é A Casa do Caminho e os Primeiros Cristãos, de Sérgio Souza Cavalcante. E, já que estamos falando no Livro dos Espíritos, a nossa recomendação é que leiam a primeira edição do Livro dos Espíritos, porque esse realmente é o Livro dos Espíritos. A terceira edição, de 1860, já com novo formato, com 1019 perguntas e respostas, eu considero como sendo o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Amigo e seguidor, espero ter apresentado para vocês uma visão panorâmica
do Livro dos Espíritos, que é a nossa obra fundamental. E é claro que, para encerrar, depois da oração final, nós vamos homenagear o Livro dos Espíritos com uma música feita em parceria com a inteligência artificial, que é uma homenagem ao Livro dos Espíritos. Convido você agora para fazermos a nossa oração agradecendo a Deus, que é a inteligência suprema causa primária, a Jesus, o Divino Mestre, aos espíritos que nos auxiliam, dizendo: Pai nosso, que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dá hoje, o pão do corpo, mas principalmente o pão do espírito. Perdoa nossas dívidas à medida em que perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixa cair na tentação, mas livra-nos do mal, que assim seja. Obrigado pela companhia, fiquem com Deus e até o próximo Papo Espírita. Fiquem agora com a nossa homenagem ao Livro dos Espíritos. Dos séculos do seu luz, a obra que a verdade conduz, por Allan Kardec foi codificada, a doutrina espírita ao mundo revelada. Das causas primeiras nos vem a razão de Deus, a suprema e eterna criação. O mundo dos espíritos, novo olhar, a vida que segue a se renovar. As leis morais, causa e efeito, justiça do Senhor, reencarnação, caminho a aprender. Na revolução, você vai renascer. Esperança e consolação a ofertar. O livro dos Espíritos vem nos guiar. Penas e glórias, escolhas de um dia, na jornada eterna a luz nos guia. Perguntas que ecoam, respostas atuais, de um espírito sabemos chamar. No tempo e no espaço, a verdade a solar, na vida e na alma, o amor a triunfar. No livro dos Espíritos, entendimento da fé raciocinada, o firmamento, um dia divino, um farol sem igual. A obra de Kardec é luz imortal. O livro dos Espíritos, o coração nos faz nasce para nos consolar, e a jornada da alma nos ajudar a criar. Esperança e consolação.